De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do Bruno Inácio. Bruno, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Dami. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Bruno, vamos falar um pouquinho a respeito de como é que surgiu o teu interesse, né, pela literatura e como é que começou esse caminho da escrita na sua vida. Legal. Bom, eu sempre gostei muito de leitura, sempre gostei de escrever, e aí eu passei a escrever contos, crônicas e depois poemas. Eu sempre me senti assim, mais seguro em relação aos contos, às crônicas, e os poemas eu sempre ficava naquela, nossa, será que isso é bom? Será que não é? Eu sempre achei uma escrita um pouco mais complexa, por ter diversas regras, etc. E aí eu passei a escrever todo tipo de coisas dentro da literatura. Mas como é que você viu que não é mais uma coisa para mim e tal, de produção? Eu quero dividir isso com as pessoas, né? Como que deu esse estalo aí? Legal. Eu sempre participei de blogs, eu tinha um blog antes, eu escrevia contos e crônicas nele. Em relação aos poemas, eu me sentia inseguro para dividir isso com as pessoas. Então, em 2014, surgiu um concurso literário. Foi o concurso nacional Jovens Poetas, da editora Vivara, e aí eu falei, nossa, eu vou tentar participar desse concurso. Então, eu participei com um poema e fui selecionado. E houve uma procura muito grande, um número enorme de inscritos e poucos selecionados. Aí eu falei, nossa, talvez eu... É um caminho aí. É um caminho. Em 2015, eu participei novamente desse concurso. Novamente fui selecionado. Então, no comecinho desse ano, eu decidi dividir isso com as pessoas. Então, eu criei uma página no Facebook, que chama O Mundo na Minha Xícara de Café, e passei a postar poemas nela. A ideia, no princípio, era postar um poema por semana. Mas como a internet é muito rápida, eu vi que isso não ia atingir as pessoas como eu gostaria. Então, eu passei a escrever 5 poemas por semana. De segunda a sexta, um poema novo eu posto, e está tendo uma aceitação bem positiva. E isso acabou gerando o livro, né, O Mundo na Minha Xícara de Café, né, a versão. Ele acho que na câmera 2, né, a gente tem a imagem do livro, ele vamos dizer assim, ele é uma compilação do material da internet, é um material inédito, como é que ele foi composto? Não, ele é uma compilação. Ele tem 80 poemas. Eu peguei 72 poemas da internet, que eu já havia postado na página, e trouxe 8 inéditos também, para ficar mais um diferencial, mais um atrativo para o público comprar o livro também. Esses 72 eu selecionei de acordo com aquilo que eu enxerguei que as pessoas mais gostavam, e alguns poemas que são especiais para mim também, que às vezes não teve tanto compartilhamento, tantas curtidas, mas eu gosto bastante. E incluí esses inéditos. E o que se percebe que são poemas ilustrados, poemas gráficos, né? Como é que você chegou nessa produção aí de estilo, de imagens, que não é o que você mandou para a editora no início? Não. O que eu mandei para a editora no início, em 2014 e 2015, através desses concursos, eram poemas sem ilustrações. Porém, eu percebi que o público da internet ele é muito visual. Então, eu enxerguei a necessidade de juntar uma ilustração com a escrita. Eu entrei em contato com 2 amigos meus, o Igor Chiesi e o Matheus Vieira, e eles são ilustradores. Eu pedi para eles para que fizessem esse trabalho de ilustração comigo. Então, toda vez eu envio o poema para eles, a gente pensa em conjunto numa possível ilustração, e eles fazem. E o resultado eu acho muito interessante, porque o poema não se torna só um poema, fica parecendo um pôster minimalista. Junta aí esse conceito. Uma coisa soma a outra. Vamos voltar um pouquinho, Bruno, falar dos 2 primeiros livros, né? Do que tratam os 2 livros iniciais. Certo. Esse O Mundo na Minha Xícara de Café é o meu 3º livro, mas é o primeiro de poesia. O primeiro livro que eu lancei foi no começo de 2015. É um livro de contos que chama Gula, Ira e Todo o Resto. A ideia foi fazer 2 contos inspirados em cada um dos 7 pecados capitais. E aí ele conta com ilustrações também de um amigo meu, Juliano. E é um livro bem denso. Ele trata de solidão, de loucura, de diversos assuntos assim. Ele é um pouco mais pesado do que
o Mundo na Minha Xícara de Café. Depois dele, em 2015 também, eu lancei o Coincidências Arquitetadas, que é uma comédia romântica narrada por um professor de arquitetura e por uma estudante de arquitetura. O livro se passa do momento que os dois acordam até o momento que os dois se conhecem. E ele é narrado pelos dois, só que de maneira que ele conta o começo do dia dele e aí ela conta o começo do dia dela. E assim vai. E ao longo da história, você percebe que em vários momentos eles estiveram no mesmo local, um influenciou a vida do outro de alguma maneira, mesmo antes deles se conhecerem. E é um texto bem leve, também cheio de referências à cultura pop, que eu gosto bastante. E a ideia foi mostrar que nossos pequenos atos podem tomar proporções gigantescas na influência da vida de outras pessoas. E de certa forma, sempre com uma questão interessante aí no livro, que ele acaba tendo, né, essas visões dos dois, que são contos, né, mas que se complementam, mas que isoladamente também tem um peso. Né? Sim, com certeza. São a história distinta dos dois, mas em vários momentos eles estão interligados. E até os gostos deles, as manias, eu acho muito interessante, porque eu acredito muito que existem pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente naquele momento, ou que têm as mesmas manias que a gente nunca revelou para ninguém, e a gente nunca vai ficar sabendo disso, né? Uhum. O interessante, né, que a gente acaba vendo dessa possibilidade literária aí é de fato da identificação. O processo de escrita, muitas vezes a gente acabou vendo no país de uma maneira geral, né, atualmente, quando a gente teve o boom, né, a gente ainda não é um país leitor e tal, mas quando a gente começou com feiras de livros, com ações mais pontuais, com uma expressão maior aí do mercado editorial, de uma produção, muitas vezes pela produção, né? Olha, cresceu o mercado, a gente precisa achar gente para preencher essas lacunas e para produzir. E agora parece que a gente está tendo, de fato, um amadurecimento nesse sentido, né, do que, de fato, toca ao público. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita produção literária de qualidade no país. O problema é que isso nem sempre está em evidência, né? Você vai nas livrarias, não encontra, exatamente, pelo menos nas vitrines, o que é considerado uma literatura mais madura e etc. Mas tem o outro lado também, que tem saído muitos livros de youtuber agora. E existem pessoas que não se interessariam por livros de literatura clássica ou de uma literatura mais madura e vê uma biografia do youtuber e fala, eu vou ler esse livro, e compra, e a partir disso pode criar um hábito de leitura. É a introdução aí ao mundo literário. É uma introdução. De certa forma tem muito isso, né? A gente tinha no passado, hoje um pouco menos, mas uma forçação de barra, né, na questão da escola, né, dos livros obrigatórios para o vestibular, etc. E a gente vê relatos direto de muitas pessoas que depois de décadas, aí vão lá ler aquele livro que era obrigatório, aí tem pela primeira vez o prazer daquele livro, né, que não tiveram no momento em que foram obrigadas a ler. Né? Então a gente tem uma questão de opções muito maiores nesse momento. Eu acredito também que uma coisa interessante é, o caso dos meus 3 livros, são todos por editoras independentes. Então eu vejo que a arte, não falo só a literatura, a arte em geral independente tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, e isso é importante, porque infelizmente as editoras ou vão publicar um artista já consagrado, um autor já consagrado, ou então vão publicar um livro que ele sabe que vai ser um sucesso de mercado, que não quer dizer necessariamente que vai ser um livro bom. Então, é importante ter essa opção da editora independente, que você pode lançar seu livro, você tem um preço mais reduzido, tanto para produzir quanto para vender depois, e o resultado acaba sendo satisfatório. E de certa forma, também é uma questão eu acho que como foi com o mercado fonográfico. Né? Antes você tinha gravadora, o pessoal da música gravava o que a gravadora impunha, né? Hoje a gente já tem uma possibilidade com internet, com estúdios mais acessíveis, um mercado musical muito mais amplo e que com a ponta do dedo aí se encontra um material muito grande na internet. Eu acho que na parte de literatura isso também se abriu, né? Abriu essa porta da possibilidade.
Com certeza. A internet hoje é uma ferramenta essencial, eu acredito. A página O Mundo da Minha Xícara de Café foi criada em fevereiro e hoje já tem 21 mil seguidores. Então, é um número de leitores que eu não atingiria se eu trabalhasse somente com um livro impresso, ou se eu trabalhasse apenas com um blog, ou se eu trabalhasse somente com concursos literários. Uhum. E eu acho importante essa visibilidade que a internet proporciona hoje. Bruno, você falou dos ilustradores, né, desse conceito aí. Como é que esse processo múltiplo, né? Porque aí é também trabalhar com mais mãos no teu processo, né? Isso estimulou, às vezes dá problema, como é que funciona? Não, tanto o Igor Chiesi quanto o Matheus Vieira são pessoas extremamente fáceis de lidar, então a gente consegue chegar a um consenso com muita facilidade. Eu tento mandar para eles os poemas por e-mail com antecedência, já muitas vezes sugiro uma ideia para ilustração, então eles me retornam com o poema ilustrado, eu aprovo ou não. Uhum. Mas os dois são excelentes artistas, são pessoas que têm umas ideias incríveis, é muito difícil eu não aprovar a ilustração deles de primeira. E às vezes nem é preciso eu sugerir, eles já vêm com a ideia pronta, ou às vezes eu sugiro algo, eles falam, não, por que você não faz isso ao invés disso? Uhum. O Carlos colocando aqui, né? E também já conhece a página e está colocando aqui em função que ele gosta da variedade, inclusive estética, nas ilustrações, com uso de fotos, com outras ações aí de possibilidade de criação. Eu também acho importante essa variedade, né? Os fundos também sempre é uma cor diferente, a gente tenta trabalhar para não ficar uma coisa repetitiva. Só que, por outro lado, a gente tenta construir uma identidade visual para as pessoas olharem, bater o olho, não precisar ler e falar, isso aí é um poema do Mundo da Minha Xícara de Café. Então, teve sempre esse cuidado da produção estar amarrada com uma estética, mas também não forçar uma... Sim, não ser repetitivo, mas ter uma identidade. Uhum. E já tem ideia, quantos já estão na página? Porque no livro tem 80. Sim, na página, olha, eu acredito que já tem uns 350 poemas, mais ou menos. Então já dá para mais alguns livros aí, mais algumas versões. Sim. E a ideia é essa, continuar uma sequência ou não pensaram nisso ainda? Não, em relação aos livros, Uhum. Em relação aos livros eu não pensei ainda em lançar outro. Eu tenho um projeto agora de um livro de contos, mas que é uma coisa totalmente separada ao Mundo da Minha Xícara de Café. Mas eu penso em lançar um livro como existe daqueles diversos autores, toda a poesia, sabe? Toda a poesia de Paulo Leminski, toda a poesia de Ferreira Goulart, e lançar uma quando eu tiver muitos poemas mesmo, e lançar um livro bem grosso mesmo. E de certa forma, né, por ter essa questão estética também relacionada, ele pode ser multiplataforma, no sentido de, está na internet, está no livro, mas pode virar uma exposição, pode virar um outdoor, pode virar banner, pode virar várias coisas. Pode. Esse ano eu já fiz 2 exposições com os poemas. Eu imprimo eles em papel couché, em tamanho A4, e exponho com varal mesmo. Eu acho que dá uma ideia legal de liberdade. Você faz o varal literário. Eu fiz uma exposição na ETEC, lá de Ituverava, e fiz num evento cultural que teve lá também, no Parque Recreio, que é uma cachoeira bem legal que tem lá. A Aline, parabenizando pelo trabalho, e aí você colocou agora, né, que você é de Ituverava, né, ela pergunta assim, como é que você acha que esse perfil atual ajudou, em especial, os escritores de pequenas cidades? Legal. Eu acredito que esse perfil, em relação, sobretudo, à internet, ele incentiva você, porque você percebe que você tem um feedback simultâneo. Você já posta o que você escreve, seja um poema, uma crônica, um conto, e as pessoas já na hora já te parabenizam ou te criticam. E eu acho que o mais importante da internet talvez seja isso. Você já ter o feedback na hora. Se você publica alguma coisa, você percebe que recebe muitos elogios, que muita gente gostou, você percebe que talvez sua escrita não seja assim tão individual. Não é um sentimento que só você tem.
ele chega para outras pessoas. E o interessante da arte é que ela é muito subjetiva. Às vezes, uma vez uma menina me perguntou, mas por que você escreve tanto sobre amor? E na verdade eu não escrevo tanto sobre amor, mas a maneira dela enxergar, ela percebe que aquilo quer falar sobre amor. Mas às vezes não é. Teve um caso esse ano que no dia que o presidente Michel Temer assumiu, eu fiz um poema criticando o processo de impeachment. E muita gente favorável ao impeachment compartilhou o poema porque entenderam outra coisa, mas o que eu queria dizer é que eram os tempos sombrios. Uhum. Mas a arte é subjetiva. Sem dúvida. E de fato é isso, né? A questão de, muitas vezes, a gente tem um processo contrário depois, né? Que é o que a gente faz muitas vezes na escola, né? De analisar o poema, ou de entender a arte, etc. E muitas vezes eu fico pensando e me questionando o quanto a gente não faz isso completamente fora do contexto, né? O quanto não se erra por não ter o posicionamento lá do autor, né? Que com isso fala assim, não, você está certo, foi isso que eu pensei na hora, né? Ou que fala, não, eu não pensei nisso, mas que bom que você pensou, eu gostei mais da sua interpretação. Tem esse processo já muitas vezes, né, na aula de literatura, na aula de português, quando eu estava no ensino médio ou no ensino fundamental, eu interpretava o poema de uma maneira, ouvia amigos interpretando, e a professora falava, não, está errado, você entendeu errado, não é isso, na verdade se trata disso. Claro, tem poemas que a gente sabe, na época da ditadura, por exemplo, é comum a gente saber que aquele poema está falando sobre a ditadura. Mas tem poemas extremamente subjetivos e chegou a esse consenso de que o autor quis dizer isso, mas talvez ele não queira dizer isso. Uhum. E de fato é isso, né? Ou de ter colocado várias camadas de interpretação mesmo. No período da ditadura a gente via muito isso, né? Os autores tinham 2, 3 interpretações para até poder burlar a censura. É um processo importante, né? Eu acho que a arte, o que ela fala não está só escrito ali. Tem muitos textos possíveis fora daquilo. E eu gosto de brincar com isso. De usar palavras que as pessoas podem entender de N formas possíveis. Sem dúvida. De fato, a gente tem essa questão não só da interpretação, mas às vezes é isso, né? O poema está lá, ele está gráfico, né? Você vai num sarau, em um momento que a pessoa declama, dependendo da entonação, muda todo o contexto, né? Muda toda a potência desse poema. E é interessante, eu acho, quando a gente pensa enquanto poema, de ser uma coisa viva, né? Ele vai sempre despertar outros sentimentos, outras interpretações. Às vezes eu mesmo leio alguma coisa que eu escrevi no passado e eu fico, nossa, o que será que eu estava tentando dizer aqui? Que às vezes eu quis dizer uma coisa no passado e hoje em dia eu penso diferente ou entendo o meu próprio poema de uma forma diferente. Uhum. A Fabiana colocando aqui, né? Ela escreve também, está colocando aqui, se muitas vezes, ela se sente muitas vezes com o complexo de Santos Dumont, né? Ela fica com medo de inventar o avião e usarem para outro propósito que não é aquele que foi pensado. A poesia tem essa possibilidade completamente, né? Tem, totalmente. Muito legal esse complexo. Eu acho que a literatura como um todo, né? Uhum. Os contos também, eu acho que... Porque os contos eu vejo como muito subjetivos. Uhum. Eu gosto de escritores como Caio Fernando de Abreu e eu acho os contos deles extremamente subjetivos. Sem dúvida. E às vezes as pessoas entendem de uma maneira totalmente diferente do que aquilo que ele quis realmente passar. E na internet não é diferente, né? Na internet, hoje em dia, qualquer coisa que você publica está sujeita a uma interpretação errônea. Acho que foi o próprio Caio Fernando Abreu, não sei se no Morangos Mofados ou no Pedra de Calcutá, que ele relançou depois uma outra edição do livro, em que ele limpou, de certa forma, ele não alterou o texto, mas ele tirou alguns pontos, vírgulas, ele deixou o texto mais direto, e aí foi perguntado o porquê da mudança, ele falava assim, olha, as pessoas interpretam como querem, então eu estou tirando até as minhas interpretações de pontos e vírgulas em alguns momentos, para deixar isso mais em aberto, né? E de certa forma tem isso, né? Tem, com certeza. É legal essa interpretação. E às vezes não se trata disso. Às vezes você relança alguma coisa
porque você mudou sua mente. Às vezes você escreve alguma coisa lá e você mudou totalmente de ideologia, porque a gente está sujeito a isso, né? A gente sempre amadurece, sempre se transforma, e às vezes você não concorda mais com aquilo que você escreveu há um tempo e relança. O Criolo fez isso com uma música que tinha um termo que ficou homofóbico, se eu não me engano, então ele relançou o álbum e fez essa mudança na letra da música. E de fato tem isso, né? A gente tem que pensar que música, literatura, ela é um dado histórico. Você está vivendo as características culturais daquele momento e você está colocando aquilo naquele momento, né? Não quer dizer que se o autor vivesse em outra época, ele não ia rever o conceito, ele não ia escrever de outra maneira. A gente teve uma questão, por exemplo, do Monteiro Lobato, né, de vários textos serem considerados racistas. Mas você tem que entender que naquele momento, né, você tinha uma visão cultural, infelizmente, mas daquela maneira, né? Então não dá para você descontextualizar o texto do momento vivido. Não, com certeza. E eu acho importante a gente perceber, dentro desse contexto histórico, social que a gente vive, que a arte tem um papel transformador. É isso que eu tento passar. Os meus poemas sempre têm questões políticas, sempre tem questões de movimentos sociais, sempre em busca de igualdade, criticando alguma coisa, porque eu acho muito limitador quando você olha para uma obra artística, seja ela um poema, uma peça teatral, um filme, e diz, isso é bonito. Claro que pode ser bonito também, mas a arte também ela é questionadora, ela é crítica, e muitas vezes a pessoa não percebe esse papel, ela só olha para o poema e fala, é bonito. Mas às vezes nem é bonito, às vezes é uma crítica tão grande que faz você se sentir mal com aquilo. Então a gente precisa analisar a arte com um papel transformador também. Perfeito. A Isabel Rafael aqui convidando você para um sarau que vai ocorrer no dia 12 de novembro, depois eu te passo as informações, e perguntando o que você acha da poesia marginal. Primeiramente, obrigado pelo convite, se possível eu estarei presente, sim. E a poesia marginal, embora não seja considerado oficialmente um movimento literário, eu consideraria um movimento literário. Ano passado eu concluí minha pós-graduação em literatura contemporânea e o meu TCC foi sobre poesia marginal, porque é o tipo de poesia que, na verdade, eu mais gosto. Tanto pela liberdade que dá em questão de métrica, de rimas, às vezes nem rima possui, tanto pelo formato da poesia, né, que começou na época da ditadura, justamente, para burlar o sistema, como os autores. Todos os livros lançados por editoras eram acompanhados, né, pela equipe do governo. Eles faziam na máquina de escrever, faziam cópias, grampeavam e saíam vendendo. É o começo da arte independente, se a gente parar para ver no Brasil, né? E a influência da poesia marginal acabou sendo muito grande pela liberdade que ela dá, pelos temas do jovem, pelos temas cotidianos, e acabou influenciando muita coisa. O rap, o grafite, tudo isso é muito influenciado pela poesia marginal. E eu fiquei feliz com a pergunta, porque é o tipo de poesia que eu mais gosto. E de fato, tem essa possibilidade de riqueza, né, quando a gente coloca, inclusive na questão de tudo se pode, né? Mas a gente ainda tem um barra aí, né, que o André, eu acho que coloca muito bem, é que o quanto a poesia é para mim, no sentido de desabafo, de descarregar, e quanto ela é para o outro, né? Quando ela faz o papel de tocar o outro, né? Muitas vezes a gente tem esses dois pesos, que eu acho que a história também acaba se fazendo presente, né, como em qualquer arte, né, do que fica, né, do que permanece e do que foi momentâneo ou foi uma coisa individual. Entendo. Eu acredito que a poesia tem muito da gente, mas tem muito do que o outro interpreta também. Então você vai deixar, em cada verso, você deixa um pouquinho de você, mas o que o outro vai entender daquilo, o que o outro vai sentir daquilo, vai depender dele. Então eu acho que é uma troca. Eu acho que o que eu coloco no papel e o que a pessoa lê é um complemento. Então um poema eu acho que nunca vai ser igual. Sempre que uma pessoa lê vai ter uma interpretação diferente, vai ter um sentimento diferente.
e eu acho muito interessante essa multiplicidade que a arte permite. Sem dúvida, sem dúvida. O livro, Bruno, como é que as pessoas podem adquirir, como é que podem entrar em contato? A página é uma referência, como é que funciona? As pessoas podem entrar em contato comigo pelo Facebook, pode ser o meu pessoal, Bruno Inácio, ou através da página O Mundo na Minha Xícara de Café. E aí pode enviar mensagem e adquirir o livro. O valor é R$10. Eu fiz o livro de uma maneira muito econômica para o pessoal comprar mesmo, para chegar às pessoas. Que a minha ideia não é, com literatura, não é lucrar, não é ficar rico ou ficar famoso. Eu quero ser lido. Eu quero levar um pouco da arte para as pessoas. Então, elas podem entrar em contato no Facebook. Em caso, eu envio pelo correio, a pessoa paga o valor do livro mais o frete e eu envio o livro através do correio. Perfeito. Você estava falando, né, do próximo projeto aí de mais um livro de contos, né, que está em produção. Como é que está isso? Os contos já estão prontos, agora está sendo feito o design dele por um amigo jornalista lá de São Paulo, Jean Atacada. E é um livro muito, assim como o primeiro, o Gula Ira e todo o resto, é um livro muito denso também. O tema é loucura, são 20 contos abordando a loucura de diversas maneiras, não só aquela loucura clínica, mas o excesso de solidão, às vezes ouvir vozes, às vezes você fica muito centrado nos seus próprios, fundindo o que é real e o que não é, e às vezes até questionamentos a respeito do que é realidade. Perfeito. Bruno, quero agradecer imensamente a presença aqui, muito feliz com o seu trabalho e com a continuidade e evolução do trabalho, e o programa está sempre à disposição aí para divulgar, né, aguardando já o próximo livro. Agradeço muito, Dami, pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui hoje com você. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua inteligência, pelo seu trabalho, pela sua ligação com a arte também, que é muito forte. Então, é um grande prazer conversar com você, independente de qualquer situação. Maravilha, eu que agradeço a presença aqui. E nós vamos ficando por aqui, né? Lembrando que às 18h30 nós temos, como sempre, Cidade na TV, e voltamos amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.